Agora a gente fala de uma crise que vem sendo gestada há muito tempo e que agora atingiu aí um ponto de inflexão. O governo decretou intervenção por 180 dias no fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Postales. Essa decisão afasta diretores e conselheiros e também cria uma comissão para investigar suspeitas de irregularidades. O Postales registrou sucessivos prejuízos em anos recentes. Vamos falar sobre isso com o João Borges, que está no estúdio em Brasília. João, boa noite para você. A gente ouve falar das irregularidades e da dificuldade ali, dos problemas de gestão do Postales há muito tempo. Por que agora o governo resolveu agir, João? Olha, Renata, não estava havendo nenhum entendimento entre a direção e o Conselho Deliberativo do Fundo. Então, houve uma divergência ali no mês de agosto. Como você bem mencionou, esses problemas vêm de muito longe, daí a decisão de fazer uma intervenção. É um problema com várias pontas, todas obscuras e muito complicadas. Um dos problemas é o seguinte, o Fundo Postales criou um fundo de investimento de mais ou menos 400 milhões de reais. A certa altura, esse fundo começou a comprar títulos, ou seja, títulos e fazer aplicações em títulos, por um valor acima do que esses títulos efetivamente valiam. Ou seja, seria como comprar alguma mercadoria pagando mais do que ela vale. Bom, a diferença vai para onde? Então, tem várias suspeitas de desvio desse dinheiro. A outra coisa é o seguinte, a regra do fundo determinava que pelo menos 80% das aplicações teriam que ser em títulos da dívida brasileira. O que passou a ser feito a partir de certa altura? A aplicação em títulos lastreados na dívida externa do governo argentino, ou seja, do governo argentino e alguma coisa também do governo venezuelano. Aí, Renato, o que aconteceu? A Argentina deu calote e, dando o calote, esse fundo passou a dar um prejuízo enorme. Foram calculados aí pelo quase 200 milhões de reais só com esta operação. Para onde foi o dinheiro? Aí é a grande questão, né? João, das caixas pretas abertas nos últimos anos, as dos fundos de pensão parecem ser as que ainda têm muita coisa para abrir. Olha, e você tem o seguinte, Renata, o balanço até junho mostra que esses fundos estão com o chamado passivo atuarial de 77 bilhões de reais. Ou seja, quase todos os fundos estão com problemas. Aí acontece de tudo. Você tem as aplicações irregulares, você tem o uso político desses fundos e também tem um pouco do efeito da crise que veio dos últimos anos, que afetou a rentabilidade desses fundos. Mas tem muita coisa ainda para esclarecer, Renata. Muito obrigada, João.